Hoje a Voz das Mães vai contar a história da Renata Lege, que é mãe da Joana, de 8 meses, e o Lucas, que vai fazer 4 anos. Rê, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, contar essa história. E eu já quero começar a te perguntar como é ser mãe de dois. Obrigada a você. Bom, mãe de dois é um desafio diário, né? Tem o lado mais leve, com certeza, porque a gente já sabe, né, o que vai acontecer. Então, acho que a gente consegue levar com mais leveza e até aproveitar mais as fases do neném que a gente sabe que vai passar, né? Mas existe também um outro lado, porque você está ali com o bebê, mas tem uma criança te demandando também o tempo inteiro. E você, como mãe, obviamente, sempre rola aquela culpa de estar deixando o mais velho de lado, de não estar podendo dar atenção, principalmente no início, né? Mas é uma delícia e a gente supera essas culpas, não tem como. Eu já imagino, porque se eu já sinto culpa com um, eu imagino com dois. Ter que parar para trabalhar, para fazer uma coisa, fazer É outra. E aí já é muita coisa, né? Muita sobrecarga, né? demais, demais. E cada um numa fase diferente, demandando coisas diferentes, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ser mãe de dois, mas antes eu queria que você contasse essa história da gestação do Lucas primeiro, como que foi? Então, o Lucas, ele foi super planejado, né? Eu já estava casada há alguns anos, e aí a gente resolveu engravidar, né? E aí a gente fica tanto tempo evitando, né? Durante muito tempo, tomando cuidado para não engravidar, tomando remédio. E aí, quando a gente decide, a gente acha que vai ser super rápido, que é fácil. E aí a gente começa a descobrir que não é tão fácil assim, né? Existe um outro lado que ninguém fala. Eu engravidei rápido quando a gente liberou, mas eu perdi logo com 5 semanas, 4 ou 5 semanas. E, e aí depois eu tentei de novo, engravidei e perdi de novo até investigar tudo que eu tinha e descobri que eu tenho trombofilia, né, e algumas outras coisas que aí depois que a gente começou a tratar, e aí um ano depois, tratando, sabendo, né, diagnóstico e tudo, aí sim veio o Lucas mais planejado ainda, né, com todos os cuidados, aí acompanhamento de especialista, eu era acompanhada por 3 especialistas, né? Além da minha obstetra, tinha hematologista e aí imunologista. Então, imagina, foi uma gravidez de medo, né? Medo de perder, porque eu já tinha tido 2 perdas e dá medo de tudo. Então, acho que foi uma gravidez que eu não consegui curtir muito, Uhum. não é nem porque eu passei mal, nada disso, porque muita gente, né, passa mal. Eu me senti super bem, mas eu tinha que fazer meus procedimentos, eu tinha que tomar ferro na veia, eu tinha que tomar injeção todo dia por conta da trombofilia, eu tive diabetes gestacional, então assim, teve todo esse estresse, toda preocupação, né, e aquela sensação de que não era seguro para ele estar ali dentro de mim, contando as horas para parir, né? Contando lá as semaninhas para tirar logo ele, porque a sensação que eu tinha era que dentro de mim não era seguro para ele. Sim. O Rei, até Então, falando sobre as suas perdas gestacionais, até antes da gente falar sobre a gestação do Lucas, como que foi você descobrir a primeira perda? Você já sabia o que era uma perda gestacional? As duas foram ainda embrionárias? Não. não, já tinha. Assim, na Sim. verdade, foi muito início, né? 4 semanas é quando você acaba um mês depois, né? Você Sim, descobre mais ou menos por aí. Normalmente as pessoas cobrem mais ou menos por aí, né? sim. Que tem atraso menstrual e tal. E foi muito no início. Foi aquele que a primeira, eu cheguei a fazer uma outra só. E aí já viram que tinha alguma coisa errada. Tá. E eu nunca tinha estado falar, não conhecia ninguém próximo a mim que tinha perdido, né? Parecia uma coisa assim rara, difícil de acontecer. Parece uma coisa muito velada, né? Porque eu, quando perdi, eu não imaginava que existia isso. Eu lembro que quando a médica veio conversar com a gente,
ela até falou, a gente teve uma falta de empatia médica muito grande, e isso na primeira gestação que eu perdi, né? Que eu também perdi duas. E aí, quando ela falou, a gente não sabe nem se tem embrião, e aí eu parei, olhei e falei, o que isso quer dizer? Tipo, nem imaginava que existia isso. E aí é uma coisa velada, né? Porque você não conhece ninguém, ou as pessoas não falam sobre isso, não tem essa informação, né? E você chegou a contar para as pessoas? Como que foi isso? Na primeira, sim, contei para pouca gente, né, na primeira vez, pouca mesmo, porque quando eu descobri, eu fui fazer o beta, e aí a minha médica já sinalizou que o beta estava baixo, que eu tinha que Ah, acompanhar, né? E a gente sabia que tinha alguma coisa errada, e a gente só não sabia o quê. Inclusive, eu fui operada de emergência porque era uma tubária, eles viram uma tubária Então, eles, né, que é aquela gravidez que não é no lugar certo, né? Ele se implanta nas trompas. Então, viram isso e viram também um líquido livre que ficaram super preocupados. Eu fui internada, sair ali da salinha, né, da ultra, direto para internar e fazer o procedimento. Foi um susto. você teve que fazer o procedimento para tirar. Sim, para drenar a trompa, né? Porque fica Ah, é. ali. E aí tem que drenar, e depois tem todo um trabalho lá de ver se tá saudável, né, para ter outra gestação. E aí, depois de quanto tempo você engravidou de novo? Depois, aí eu engravidei de novo, depois de uns 9 meses, 10 meses, aí perdi de novo. E aí, essa gestação foi o quê? Teve alguma causa ou não? Não, eu perdi, assim, tive um sangramento e vi que fui na emergência e vi que tinha perdido. Ah, Nessa segunda, eu não contei para ninguém, só eu e o meu marido que sabíamos, e foi um sofrimento. Eu fiquei arrasada da segunda vez. Porque na primeira a gente pensa, pô, azar, dei azar, tipo, deu ruim, mas aí vai de novo. Depois de fazer todo aquele procedimento, né? Eu fiz a cirurgia, eu fiz vários exames para ver se a trompa tinha ficado saudável e tudo. E aí, quando finalmente eu pude tentar, engravidei rápido de novo e logo veio o sangramento e eu perdi, assim, foi, né, aborto espontâneo. E, e aí, como eu estava tendo um aborto de repetição, que os médicos chamam, aí resolveram investigar mais a fundo e descobriram de cara duas coisas: a trombofilia e também uma incompatibilidade minha e do Jacen, que chama cross-match negativo. sim. E, a causa, né, do aborto poderia ser um ou outro, não dá para saber. E aí, mas nessa segunda você teve o aborto espontâneo, e aí você conseguiu não precisar fazer curetagem Não, nem não precisei nada. fazer nada, não. Como ficou a tua saúde mental da primeira e da segunda gestação? Então, dessa primeira foi muito no susto, assim, como teve o procedimento. Imagina, eu fiz um procedimento por vídeo, né, com anestesia, e depois eu tive que ficar de repouso, com ponto e tudo mais. Então, foi uma coisa, acho que a cabeça fica pensando só em resolver, né, em cuidar do que estava acontecendo. Foi um susto. Uhum. Na segunda, eu acho que eu fiquei pior, assim, que foi que eu não teve procedimento nenhum. Depois que eu tinha me recuperado, que eu engravidei de novo, e aí, quando eu vi, comecei a sangrar, eu falei, já era. E aí, quando eu fui na emergência, era isso. Então, acho que a segunda foi pior. Não contei pra ninguém, ficou eu e meu marido aqui, ele, tipo, segurando a barra. Foi uma noite que eu passei chorando mal, porque aí, quando acontece a segunda vez, a gente fica pensando, pô, será que eu não vou ter filho? Tipo, eu sempre tive o sonho de ser mãe, nunca imaginei que não seria, e achei que ia ser fácil, tudo lindo, maravilhoso, como todo mundo mostra. E aí começa a vir esse desespero de será que eu não vou conseguir? O que será que está acontecendo? Você chegou a questionar Deus em algum momento? Então, nessa segunda, não, mas quando eu engravidei do Lucas mesmo, eu conversava com Deus o tempo inteiro, pedindo, pedindo. Todo dia, todo dia, eu sozinha, porque eu tive um pouco de sangramento também quando eu engravidei do Lucas. E aí bateu aquele desespero, eu tive que tomar remédio e tal.
porque tive um sangramentozinho. E aí, desesperada, eu conversava com Deus o tempo inteiro. Não sei se você teve a mesma coisa que eu me arrepio só de lembrar que eu falava muito pro Robson, né? Eu falava, cara, não existe uma vez que eu não vou no banheiro, eu vou fazer xixi, e que eu não olhe o papel quando eu vou me limpar com medo de ter algum sangramento. Porque mesmo no decorrer da gestação do Vinícius, toda vez que eu ia fazer xixi, eu falava, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E você tinha esse receio também? Porque depois eu conversando com outras mães que também perderam, falavam a mesma coisa. Cara, Uhum. acho que é unânime, né? Todo mundo que perde uma vez, perde duas, quando vai fazer xixi, olha o papel para ver se tá tudo bem. Sim, toda vez. E eu tive o sangramento, né, do Lucas, então eu achei que eu ia ter uma terceira perda. Foi desesperador. E quando você teve o sangramento, você foi direto para o hospital? Fui para o hospital, liguei para minha médica. Aí no hospital viram que estava tudo bem, e aí ela passou o progesterona para eu colocar, e aí ficou tudo bem. Mas assim, bate um desespero. Foi até o último dia antes de parir, toda vez eu olhava. E cada dor que sentia, alguma coisa, era um desespero, um desespero. É. E eu acho que essa parte do ser tão velado, né? Essa história de perder um bebê é tão velado que eu já tive vários contatos com várias mães que falavam, cara, eu também não contei para ninguém do segundo, só ficou sabendo eu e o Robson, e a gente conversava muito sobre isso. E acho que eu me culpo até um pouco até hoje, porque assim. O do segundo eu tive tanto medo que eu acho que eu não curti e eu acho que eu não senti tanto igual ao do primeiro. Eu acho que eu tava meio amortizada, porque assim, eu engravidei, perdi, depois de 3 meses eu engravidei de novo. Então foi um espaço muito curto de tempo, né? Eu não tive tempo hábil, acho que, de digerir tudo que tinha acontecido para vamos pensar em engravidar de novo. Não, quando eu fui ver, eu já estava grávida de novo, É, no susto. E eu falei, Deus, e aí, agora? Né? E eu cheguei a questionar algumas vezes, eu falei, pô, eu quero. Tanto sempre foi meu sonho, sempre foi o sonho do Robson ser pai, ser mãe. Por quê, né? Por que eu? Por que acontecer isso com a gente? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Pensava muito disso, né? O que eu fiz de errado? Será que eu agachei? Será que foi alguma coisa? E aí, depois, estudando muito, que eu descobri que era uma coisa normal, né? Que hoje até mais de 20% das mulheres pode acontecer isso, né? sim, eu perguntava também, por que eu? Por que comigo? Né? Mas só depois de muito tempo que eu fui saber que é uma coisa comum, né, de acontecer. Só que as Sim, pessoas não falam. não. Você e o Jacen conversavam bastante sobre isso desde a primeira? Sim, sim. Na verdade, eu só conversava com ele sobre isso. E E como que ele, era esse apoio dele como marido, como pai também? Como que ele sentiu isso? ele muito otimista, pelo menos para mim, né? Muito otimista o tempo todo, falando, não, calma, tem paciência, vai vir, a gente vai resolver e tal. Sempre otimista, sempre. E eu desesperada. E assim, coitada, eu fico imaginando, né? Porque a gente está passando por aquilo, a gente como mãe, né? E ele deve estar tendo também o sofrimento dele, mas ele tem que ser forte para poder apoiar a gente. Eu fico pensando, coitado, né? Quem é que dá a força para ele? Exatamente. Eu falava muito isso com o Robson, tipo, na gestação do Vini, principalmente, né? Como você precisa me apoiar, mas ao mesmo tempo você é pai e tá sentindo tudo isso, né? O Robson foi para terapia. Teve uma hora a gente teve a gestação do Vini e o falecimento do meu sogro ao mesmo tempo. E aí chegou um momento que eu falei, Robson, algum dos dois tem que ir para terapia, eu não tenho cabeça para ir para terapia, agora vai você. E ele Uhum. foi uma das melhores coisas que a gente fez, dele entender tanto o sentimento dele quanto o meu e conseguir me ajudar nesse ponto. Vocês em algum momento pensaram em fazer terapia? Não? Não, nem passou pela minha cabeça e também ninguém veio falar. Acho que a gente estava tão focado, né? Fica meio que cego ali que não pensa no. Eu não estava nem preocupada com o meu psicológico, não estava, né? Tava só focada naquilo, né? No físico. Você teve alguma falta de empatia de alguém assim, tipo, perdeu, tá tudo bem, segue a vida?
Eu Alguma acho coisa que do tipo? principalmente as médicas de ultra de emergência ali, Uhum, né? Que olham e assim, é comum para elas, né? sim, Então ali, com certeza, tive sim, eu desesperada, chorando, e elas ali, tipo, né, no automático. Mas assim, a minha médica, graças a Deus, não. Minha médica, apesar de ser uma médica especializada em gestação de alto risco e tá super acostumada, ela tem, né, toda essa sensibilidade e tal. Mas quando as ultras eu não fazia com ela, eu fazia sim. na clínica, então eram pessoas aleatórias, entendeu? O que que você escutou já de mais absurdo, tipo, em todo esse tempo? Olha, foram algumas coisas. É, falando de médico, né, de profissional, foi quando eu estava grávida do Lucas, no final, eu não sentia mais muito ele mexer nem nada. Eu não podia ter parto normal, a minha bolsa não podia estourar de jeito nenhum. Eu tinha que fazer Por cesárea quê? super Por causa da controlada. trombofilia? Também. Por causa da trombofilia, porque eu tomava Clexane todo dia, e Clexane, né, é um anticoagulante. Sim. Eu ia ser cortada, eu ia sangrar muito. Então, assim, eu já assim, é todo um esquema, já teve que doar a plaqueta, teve que ficar um saco de plaquetas lá disponível para mim, caso sangrasse demais. Eu tenho que parar o Clexane 24 horas antes Caramba. para não sangrar. Então, assim, é tudo orquestrado ali para minha cesárea. Então, eu não podia estourar e ser de surpresa de jeito nenhum, eu tinha pavor disso, Sim. né? E aí, no final, como eu estava sentindo um desconforto muito grande e não sentia ele mexendo, minha médica super preocupada pediu para eu ir todo dia fazer ultra e o Uhum. eletrofetal, né, que chama, para ver o batimento do neném. E aí, nessas ultras que eu ia sempre, tinha que medir para acompanhar também o crescimento, para ver se estava crescendo, se não estava, para medir a cabecinha. Sim. E aí eu pegava médicas aleatórias, e aí uma delas tipo, falou: mediu assim, de qualquer jeito, sabe? Você vê lá que bota, deu tanto. Eu falei: não, mas espera aí, então deixa eu comparar com o anterior, porque se tiver muito grande, tinha algum problema, que eu não lembro que se tivesse muito grande, eu ia ter que tirar. Uhum. Era uma questão para mim, aquela medição. E para a Sim. médica não era. Ela disse, cada um tem uma falha, uma variação e tal. E aí eu fiquei nervosa, muito nervosa, desesperada. Não, isso é uma questão para mim. Aí eu lembro que eu até falei assim, mas não é você que tem trombofilia, sou eu. Não é você que já teve duas perdas. Eu já tive e eu não quero ter de novo. Eu não quero ter um problema. Sim. Então, assim, essa falta de sensibilidade, né? Do que importa para mim, né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso aqui no Voz das Mães, principalmente da falta de empatia médica. Acho que os médicos eles ainda não são treinados, eles não são ensinados a isso, né? E aí até interessante, porque assim, eles trabalham com seres humanos, eles trabalham com pessoas, e ainda, mesmo assim, ainda tem essa falta de empatia, tem essa falta de cuidado do médico com a mãe. A gente também sofreu muito isso. Eu lembro que teve uma médica que eu fiquei sabendo depois que ela falou para minha médica, cara, a natureza já está agindo, o Vinícius já quer nascer. Isso com 33 semanas. Tipo, deixa ele tá no tempo dele. Não, como assim deixa ele? Não, não é assim não. A criança tá bem aqui, tá saudável, deixa ela até onde ela quiser ir. Mas eu acho que essa falta de empatia médica e falta de empatia das pessoas também, né? Eu cheguei a ouvir, tipo, mas perdeu, tá tudo bem, você é nova, daqui a pouco você engravida de novo. Gente, peraí. É, É uma gestação, não é uma caneta que você compra, perde e você compra outra depois. Acho que exatamente. essa falta de que as pessoas acham que elas estão sendo empáticas, elas acham que elas sabem o que elas estão falando, e é muito pelo contrário, né? Machuca tanto. E eu já ouvi várias pessoas falando, pô, eu nunca consegui contar para ninguém sobre a minha perda gestacional, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho receio.
já fui muito julgada por causa disso, e a gente precisa abrir um pouco mais da mente das pessoas, né? Para elas entenderem que não é, por mais que seja normal, é comum, né? Ter uma perda gestacional, ela não é normal, mas você tem que abraçar uma mãe, né? Tem que acalmar essa mãe, ajudar no que pode ser. Até porque o sofrimento é de um filho. Eu falo até hoje, eu tenho o Vinícius aqui, mas eu tenho dois anjinhos lá em cima Exatamente. e eu tenho os meus pequenos lá em cima que não estão aqui. E as pessoas ficam tentando amenizar, né? E acabam deslegitimizando a dor, né? Como se você não tivesse direito de sofrer. Então, você tem que contar ali forte, né? Tem que se mostrar bem e pronta para outra, sendo que quando você está ali sozinho na sua cama, você é que sabe das suas dores, enfim. E às vezes tem até que você acalmar a pessoa. Eu lembro cada vez que eu ia contar a história do Vinícius, tipo, eu já tava bem para contar a história. Aí a pessoa começava a chorar. Aí eu que tava Uhum. na situação, tinha que eu acalmar a pessoa, falar, calma, não, tá tudo bem. Aí eu me via na situação e falava, pô, peraí. Eu tô sofrendo tudo isso e eu tô tendo que acalmar a pessoa que eu tô contando. E não é por falta de carinho, nada disso. Eu lembro que eu ouvi, inclusive, da minha mãe na época do Lucas. A minha mãe, ela não tá mais aqui, mas na época do Lucas, eu lembro que eu ia descobrindo coisas, descobri a trombofilia, descobri o cruzamento negativo, descobri uma doença que chama von Willebrand. E cada hora eu ia descobrindo alguma Tudo coisa. isso na gestação do Lucas. Lucas, é. Caramba. E aí eu lembro dela falar assim pra mim, nossa, mas que azar, né? Você tá azarenta, acontece tudo com você. Eu falei assim, mãe, eu não vejo assim, não. Eu me vejo sortuda, assim, uma privilegiada em poder estar sendo assistida por boas médicas, né? Em poder ter condições de fazer esse tanto de exame que estão me pedindo, Exato. de ter acesso ao Clexane que eu preciso. Então, assim, eu via pelo outro lado. Que sorte que eu tenho, né? Porque quando pode ter outras pessoas que passem por o que eu estou passando e não tem esse acesso, né? Exatamente. Então, assim, mesmo sem fazer terapia, mesmo sem nada, eu acho que entrou muito a questão de eu estar conversando com Deus o tempo inteiro na gestação do Lucas, que me deu isso, essa luz. Isso era muito claro na minha cabeça. Eu queria muito ser mãe, a gente estava fazendo tudo que era possível, e naquele momento eu me senti uma privilegiada de poder ter acesso, poder estar cuidando, né, de tudo que estava ali dificultando a minha gestação. Então, eu lembro muito disso, assim, foi muito tranquilo para mim. Quando ela falou, eu falei, não é bem assim, eu me sinto sortuda, na verdade. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, eu acho que essa fé que a gente tira, e eu falo que eu não sei da onde que a gente tira, mas a gente tira uma fé, uma força grande, que eu acho que o instinto de mãe já vem da hora que a gente vê o positivo. Eu sempre ouvi a frase da minha mãe, que a hora que eu visse o primeiro positivo, a minha vida mudaria completamente, e realmente, né? Ela muda completamente, eu acho que a gente tira uma força que já vem de dentro. Parece que a gente já nasceu com essa força que a gente precisa lutar para realmente cuidar do nosso filho ali, independente de qualquer coisa que falarem, a gente vai estar ali pronta para isso, né? Exatamente. Exatamente. Agora vamos falar de gestação da Joana. Você falou que não foi planejada. Como foi receber essa notícia que você estava grávida pela quarta vez? Quarta vez. Foi completamente diferente, né? Todo mundo acha, já ficou grávida. Foi tudo diferente, tudo. Obviamente, né? Eu tinha o mesmo diagnóstico de trombofilia, de von Willebrand, de crossmatch negativo. Eu já sabia o que eu tinha que tratar. Sim. A gente estava pensando em ter outra, a gente ainda não tinha batido o martelo, a gente estava pensando mais para frente. E foi um erro de cálculo mesmo meu, acho que eu emburreci, sei lá. Foi um erro de cálculo total. Mas você não tomava nada? Eu não estava tomando porque eu estava num ano que eu estava fazendo dieta, eu tinha estava com um nutricionista e o remédio chegou no ponto que o remédio estava me atrapalhando, porque ele Uhum. incha, né? E eu, com trombofilia, só tenho um tipo de remédio que eu posso tomar, um anticoncepcional. É. Não posso tomar qualquer um, só um. E é um que justamente deixa mais inchado.
Caramba, eu não Então, sabia. O Gil também não pode ou não, pode? o DIU pode. O Ah, DIU pode. Vou colocar o DIU agora, inclusive. O DIU pode. É, maravilhoso. é. Aí, eu tinha parado justamente porque eu vinha treinando muito, fazendo dieta. Eu cheguei no meu peso ideal. Tava, assim, tudo ótimo. E aí eu parei de tomar o remédio justamente por isso e comecei a fazer a tabelinha, aquele cálculo ali, né? E deu super errado, porque parei de tomar o remédio em agosto, fiquei só na tabelinha, e aí em dezembro, 5 dias antes do Natal, eu descobri. Meu Ou seja, Deus. eu engravidei em novembro, e aí 5 dias antes do Natal, minha menstruação estava atrasando, aí eu tem uma coisa errada. Aí eu fui lá, fiz logo, nem fiz o da farmácia, pedi para uma amiga minha que é médica o pedido, fui lá, fiz logo um Você beta, contou pro Jacen que ia fazer o beta ou não? contei, contei, e aí quando eu peguei o resultado, ele não estava em casa. Meu Deus do céu. Aí é o que eu falo, depois da primeira gestação que eu perdi, que foi a que eu comemorei, eu nunca mais comemorei. Essa também foi um susto tão grande, porque assim, eu sabia, né, no meu diagnóstico, que para eu engravidar de novo, eu tinha que fazer todo um procedimento antes. Sim, Então, tem que estar 3 meses antes tomando o intralípide, que é para o crossmatch negativo. Enfim, tomando o metilfolato. Então, eu tenho que me preparar para eu engravidar e para dar tudo certo. Então, meu desespero foi perder de novo, sabe? Foi o susto da notícia e o medo de ter outra perda, porque eu não me preparei, né? Não preparei minha saúde. Eu liguei para ele chorando, super nervosa. E agora, o que que eu faço? E eu não lembrava o que eu tinha que fazer, se eu já tinha, porque eu não tinha orientação do médico. uhum. A cabeça bloqueou, eu não lembrava. Eu tenho que comprar o Clexane, já começa o Clexane, não começa, o que que eu tenho que fazer? Liguei desesperada para minha médica. E aí eu tinha acabado de perder minha mãe, tinha um mês que eu tinha perdido minha mãe. Foi Caramba, foi exatamente. muito perto. Foi muito perto. Minha mãe faleceu 2 de novembro, e aí, 20 de dezembro, eu descobri que eu estava grávida de 5 semanas. Nossa. É. Botou a cabeça. Eu fiquei muito mal, né? E só já faltando 10 dias para eu parir, que eu descobri que eu tive depressão na gestação. E eu fiquei muito mal, porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria naquele momento, não tinha planejado, estava com outros planos. E o pior, assim, o que eu mais senti era, pensava, o que que eu vou oferecer para essa criança? Porque assim, eu estava passando pelo pior momento da minha vida, eu estava muito mal, e pensando, o que que eu vou oferecer? Não tenho nada para oferecer para essa criança. Eu tô, tipo, muito mal. É só tristeza, tristeza. E essa preocupação e essa culpa eu levei durante a gestação inteira, pensando. Tanto é que eu não queria fazer o chá revelação, né? E aí o meu marido falou, não, vamos fazer, porque. E aí começa a bater o mesmo. É muito louco, né? Porque bate também uma culpa de comparar. Pô, mas eu fiz pro Lucas, não vou fazer para ela. Eu fiz o chá de bebê para ele, não vou fazer para ela. Então tudo eu comparava também. Poxa, Sim. eu tive a foto grávida dele, não vou ter dela. Então, tudo a gente começa a comparar. E eu fiz o que eu consegui fazer. As fotos grávidas eu não consegui. O chá revelação eu fiz aos trancos e barrancos, mas fiz. E só. Não fiz outro chá, não, igual eu fiz para ele. Um monte de, não fiz. Não conseguia decidir nome. Fui decidir o nome. Faltava, sei lá, 20 dias para ela nascer. Um mês no máximo. Quarto também eu fiz. Faltando uma semana para ela nascer, mais ou menos. O quarto ficou pronto, porque eu não conseguia, era uma coisa, e assim, hoje eu entendo que é da depressão, mas eu não entendia. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu queria, porque eu não queria que chegasse uma neném sem um quartinho, Sim. mas eu não conseguia, eu não sabia por onde começar, eu não conseguia, não tinha força para fazer. E você conseguiu se tratar na gestação dessa depressão? Ou você foi sabendo disso só depois? Foi entender depois só? Então, eu fazia terapia, e aí a minha psicóloga sempre falava, ó, eu tenho um psiquiatra para te indicar, você não acha? Ela, tipo, falava com cuidado ali. Sim. Ela não podia dar o diagnóstico, mas ela me oferecia.
E eu sempre falava que não, eu nunca tomei remédio, nunca fui ao psiquiatra, eu, não, não, tá tranquilo. E eu, assim, ansiosa, triste, nervosa, muito estressada, muito, muito estressada. E no final começou a bater um medo, olha que louco, de não conseguir amamentar, porque do Lucas eu queria muito e consegui muito mais ou menos. Tinha que complementar. E Uhum. eu sei que com o Lucas eu não consegui por puro estresse, não foi uma coisa física minha, entendeu? Foi puro estresse. E eu estava preocupada, porque eu já estava tão estressada na gestação, que eu pensei, quando ela nasceu, eu também vou estar super estressada, eu não vou conseguir amamentar. E aí começou essa noia na minha cabeça. Porque com o Lucas eu me sentia culpada, porque eu não conseguia amamentar exclusivo, porque deixei me estressar. E eu não queria repetir isso com ela, mas assim, como é que eu podia fazer? Eu Uhum. estava muito estressada já na gestação, né? Sim. E aí, até que um dia eu me peguei almoçando, e quando eu vi no garfo, eu estava tremendo, assim, no garfo, da comida cair do garfo. E era o dia que eu tinha uma consulta com a minha obstetra. E aí eu contei isso para ela. Ela falou, Renata, chega. Ela já estava pedindo para eu ir pro psiquiatra. E eu, tipo, tava muito, como se diz? Não tava querendo tomar remédio. Vai fazer mal pro neném e tal. E ela, não, vai. Aí até que nesse dia, quando eu contei para ela, ela falou assim, cara, eu já te conheço da outra gestação. Não tá legal. Eu, não, mas eu tô aguentando, eu vou conseguir. Ela, não, não tô preocupada com o que você está aguentando agora. Eu tô preocupada de quando essa neném nascer. Sim. Ela falou, você já ouviu falar em depressão pós-parto? Aí que eu falei, gente, será? Aí eu comecei a ficar com medo, né, do que eu ia oferecer ali para minha filha no início. Sim. Ela falou, cara, Renata, é melhor você ir agora, se tratar, para quando ela nascer você já está bem. Não adianta, depois que ela nascer, no caos, você procurar ajuda. Sim. Vai logo, você está estressada. E ela falou uma coisa que foi o que fez eu virar a chave. Ela falou, Renata, o estresse que eu tô vendo em você tá fazendo muito mal, assim, é muito pior para o seu bebê do que o remédio faria. Aí, Aquilo depois te disso, deu um assim, estalo, só falou, que nisso, assim, faltava um mês para minha cesárea. caramba, E ela já estava falando já há um tempo, faz o que tempo. não é normal, tá? O que eu escuto dizer é que o psicológico ali da gestante não é foco, né? Muita gente se preocupa com depressão pós-parto, baby blues, tudo Sim. depois, né? Esse cuidado antes, né, com a saúde mental da gestante é pouco falado, é pouco observado por familiar, até pela própria médica, né? Que a obstetra está ali tão focada, né, no bebê, né, no dia a dia ali, da gravidez tá indo bem, tá saudável, que não se preocupa. Eu, graças a Deus, a minha Bética teve essa sensibilidade e percebeu, porque ela já me conhecia da outra gestação. Muito É decidida, já interessante, resolvia tudo. Essa não tinha nada, não tinha nome, não tinha quarto, não tinha nada. mas é interessante isso que você está falando, porque também nunca me falaram na gestação do Vinícius, isso que a nossa gestação foi super conturbada. Nunca ninguém falou, cara, eu acho que você tinha que procurar um médico para tentar, ou um psicólogo. Não, não foi nem cogitado isso para mim. E realmente faz sentido. Era uma coisa que às vezes poderia ter me dado uma depressão pós-parto ali, que talvez até tenha me dado, mas eu não tenha tido esse estalo. Eu fui agora perceber que eu estava com umas crises de ansiedade muito forte, e aí eu falei, não, eu preciso para o psiquiatra, que aí foi quando eu descobri a TAG. Mas realmente é uma coisa que não é muito falada. Não é mesmo. Tem gente que nem nunca ouviu falar, né, em depressão na gestação. E aí, eu na consulta com o psiquiatra, né, 2 horas de consulta, e aí ele já na primeira consulta ele já diagnosticou a depressão, já me passou remédio, e aí eu comecei a tomar o remédio 10 ou 15 dias antes do parto. E fiquei em choque. Quando ele falou, eu não esperava. Ainda mesmo a minha médica falando, não esperava mesmo. Eu achava que ele ia falar, você não tem nada e tal. Quando ele falou, e ele falou com tanta certeza, que eu tomei um susto. Eu falei, depressão? Ele assim, todos os sintomas de depressão. Você vai começar com esse remédio aqui, porque você tá grávida, depois vai amamentar, e
Só depois que você parar de amamentar lá na frente, a gente vai mudar o remédio. Eu falei, gente, Ah, realmente é um você podia tomar tratamento. o remédio mesmo amamentando. Esse remédio pode. O que eu tomo, pode gestante, pode amamentando. Tá. Gestante e lactante. E aí, eu tomei um susto. Eu fiquei, assim, em choque, assim. Fiquei um dia inteiro pensando, falei, caramba, eu podia ter tido uma gestação muito mais feliz, muito mais leve, curtido. E foi horrível, foi assim, as pessoas não entendem, mas por mais que eu já soubesse tudo, todas as, né, doenças que eu tenho, tudo que é diferente na minha gestação, foi muito pior que a primeira. A primeira foi tudo um susto, preocupada, descobrindo o que é trombofilia, o que é isso, nunca ouvi falar e tal. Mas na segunda, a depressão era tão forte que, assim, foi muito pior. Eu sofria, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas assim, tudo era pior, tudo era um sofrimento muito maior. Eu sabia que tinha que tomar ferro na veia, porque eu tive anemia nas duas gestações. E Uhum. foi muito pior, eu ia chorando, tipo, muito sensível. A palavra depressão assusta, né? Acho que isso assusta muito quando você fala sobre uma depressão pós-parto. E eu acho que a gente, pelo menos eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre ter uma depressão na gestação. E aí, quando você para pensar, é isso que você falou, é você não curtir realmente a gestação e não estar ali para o seu filho, né? Tipo, pronta para ele. E você acaba deixando até de cuidar de você, né? Com certeza, com Você certeza. conseguia se olhar no espelho bem? Como ficou a Renata nessa gestação? Então, normal, nenhuma das duas eu sofri, porque eu tenho a sorte de não ter. Minha barriga cresce bem, mas eu não ganho muito peso, até porque eu tenho diabetes, então eu tenho que fazer a dieta por Uhum, conta da diabetes gestacional, então eu não costumo ganhar muito peso. Eu ganhei 9 quilos na primeira e 10 na segunda, alguma coisa assim. tá. A segunda eu fazia exercício por um problema de coluna, então eu já estava fazendo, continuei fazendo enquanto deu. Uhum. E eu me sentia assim, ok, não achava linda, maravilhosa, mas também não me detestava. Era uma coisa mais dentro mesmo, assim, mais interna, sabe? De sofrer por. Cara, eu lembro que eu chorava, aí meu marido, por que você está chorando? Tô chorando porque eu tô me sentindo culpada de não estar feliz com essa bebê na minha barriga, sabe? E foi assim a gravidez inteira. E eu não sei como seria meu pós-parto se eu não tivesse começado o tratamento antes do parto. Fazer o tratamento antes do parto foi essencial para mim. Fez toda a Essencial. diferença, né? Toda a diferença. Fez toda a diferença. Isso é super importante. E agora falando das duas gestações, né? O que você fez com o Lucas que você não repetiu com a Joana? Tem essa coisa mesmo? Depois do primeiro filho, o segundo filho é muito mais fácil ou não? Teve alguma coisa que você falou, pô, isso daqui eu não passei com o primeiro, não. Então, todo mundo fala assim: ah, o segundo é sobrevivente, né? Porque você vai. Mas se você for parar para pensar, uma pessoa me falou isso e eu fiquei pensando, na verdade, o primeiro é sobrevivente. Porque você está ali sem saber, o desconhecido, você está aprendendo na prática, Sim. né? Então, o primeiro é o sobrevivente, porque você está aprendendo, entendendo. A diferença para mim que com a Joana foi tudo assim mais leve, não só porque eu já estava sendo tratada e estava muito mais tranquilo, mas também porque você já sabe o que vai acontecer, né? Você já tem a experiência de, por exemplo, com o Lucas, quando ele chorava, eu sempre achava que era fome. Todo choro, ai, tá com fome, eu ficava desesperada. Aí ficava, ai, meu peito não é o suficiente. Então, com a Joana, eu não repeti isso. Com a Joana, eu tinha muito assim: o meu leite é o suficiente, é o que ela precisa. Então, assim, eu não fiquei com aquela insegurança e, vou dar fórmula com o Lucas. Eu fiquei muito insegura com relação à amamentação, muito. Com a Joana, já não tive essa insegurança toda, sabe? Eu fui mais firme, assim, não, é o meu peito que ela precisa, eu tenho leite, ela tá mamando. Eu tive até problema de machucar, que eu tratei, insisti, deu super certo. Então, isso foi uma coisa que eu não repeti, essa insegurança com a amamentação. E teve coisas que eu aprendi com o Lucas que eu quis repetir
na Joana, né? Que é rotina, né? O sono é uma questão muito importante para mim. Eu levo o sono muito a sério. Então, o que eu aprendi com o Lucas, eu botei em prática com a Joana desde a maternidade. Estou precisando dos seus conselhos. Vinícius não quer mais dormir de madrugada. Delícia! Acorda 30 vezes na madrugada. Ai, tadinho. Mas é difícil mesmo. É, tá certo. E eu ficava louca também o Lucas não acordava muito, não. Ele dormia muito bem. Ele acordava uma, duas vezes para mamar, mas eu ficava, tipo assim, mal, falava, ai, não aguento mais e tal. E agora com a Joana eu já vou tranquila, porque assim, eu sei que vai passar, eu sei que é normal, né? Tipo, pô, ela tem 8 meses, é normal, ela vai acordar, sabe? E outra coisa também, que eu ficava desesperada com todos os choros, né? Chorava e já ficava desesperada. E acho que esse desespero ameniza um pouco no segundo, né? Quando ela chora, você sabe, ela tá com um problema. Ou é fome, ou é dor, ou é frio, ou é sono. Então, assim, é só a gente tentar entender ali, tá? Que vai passar. O choro não me deixa tão nervosa como me deixava no primeiro. Você falou uma coisa sobre a culpa até da amamentação, e acho que eu nunca falei isso para ninguém, acho que nem para o Robson, mas isso é uma coisa que eu acho que eu, Natália, poderia ter batido um pouco mais o pé sobre a amamentação do Vinícius, porque eu tinha muito leite, eu tirava muito leite. Lógico que o Vinícius ele tinha micrognastia, que era o queixinho mais para trás, hoje voltou, mas a gente chegou a fazer freio dele, a cirurgia do freio, o queixinho dele era mais para trás, eu usava o bico de silicone, então era muito difícil, ele cansava muito, mas eu acho que eu tentei pouco, eu acho que eu poderia ter tentado mais. Foram 2 meses e meio só, e se eu tivesse aquela coisa, eu estava muito na coisa de voltar a trabalhar, empreendedora, né? Tinha que voltar de qualquer jeito, mas eu acho que eu poderia ter batido um pouco mais o pé, sabe? Tipo, me desafiado como mãe para não, eu vou amamentar mais. E aí veio bem o Covid que eu peguei. E aí a médica falou: olha, você vai ficar com ele no colo só na hora de mamar mesmo, e vai só, não vai ser aquela livre demanda, de 3 em 3 horas, e o resto você vai complementando na mamadeira. E aí, pronto, né? Ele já tinha o bico de silicone, aí teve a mamadeira. Quando ele pegava meu peito, ele não queria meu peito de jeito nenhum. Mas eu acho que se tivesse, tipo, o que que você se culpa na maternidade, mais assim, eu acho que foi isso, de eu não poder ter amamentado mais. Tem alguma coisa que você fala assim, pô, eu me culpo muito por isso, eu podia ter feito diferente, ou tipo, não, foi bom assim. Então, com o Lucas, eu me culpo exatamente isso, né? Eu me culpo, na verdade, de ter me deixado ser influenciada e ter me deixado estressar. Porque a médica do Lucas, ela falava para mim, Renata, você tem, assim, o bico tá ok, tem leite, só que você precisa estimular, mas você precisa desestressar, ficar relaxada, porque não adianta você mamar, ele sente tudo, eles sentem tudo que a gente sente. E eu realmente, eu dava mamar nervosa, estressada, o tempo inteiro muito nervosa. Então, assim, eu me culpo por ter me deixado influenciar e ter deixado o meio ali, o ambiente me estressar, né? E, consequentemente, prejudicar o meu filho, né? Minha amamentação. Isso eu me culpo, foi por isso, inclusive, meu desespero, né, de conseguir me blindar um pouco para conseguir amamentar a Joana, né? Eu Sim. não sabia, eu conversei muito com o Jaci, me ajuda. Eu não quero, assim, ter essa mesma culpa, eu não quero, de novo, me culpar, me deixar estressar com outros e não conseguir amamentar minha filha de novo por estresse somente, entendeu? Eu lembro de uma frase que a pediatra do Vinícius falou para mim, há pouco tempo atrás, inclusive, que ela falou assim: escolha as batalhas que você vai entrar. Não vale a pena. Ela fala assim, às vezes, quando as mães vêm aqui, muitas vezes vira mais uma sessão com a mãe do que com a criança, porque a criança tá bem. Só que geralmente você olha para a mãe não tá. Quando eu tava, sei lá, o Vinícius estava com 6 meses já. Ela olhou para mim e ela falou: Você está extremamente magra.
E isso não é saudável. Você não tá magra de saudável, não. Você tá magra porque você tá doente. Então, e aí a gente conversando muito, ela falou, Natália, você tem que aprender é o que eu falo para todas as mães. Escolha a batalha que você vai entrar. Não adianta entrar em guerra por tudo. Você vai ter que escolher uma. Uhum, E o resto, deixa tocar a vida. E eu acho que essa frase entrou muito para minha vida, sabe? Tipo, eu vou escolher. Será que vale a pena se estressar por isso? E acho que eu queria ter tido essa maturidade lá atrás, para pensar assim, não, eu que é meu filho, eu tomo conta da minha vida, da vida dele, e eu não quero entrar nesse atrito. uhum. Porque depois acaba que a gente se estressa, né? Que a mãe já tem o estresse normal da vida que... o Robson, ele fala uma frase que eu acho que virou a frase da minha vida. Tipo assim, ter filho é maravilhoso, só que esquece tudo que você viveu até agora. E a Natália morreu e nasceu uma nova Ah, Natália, com qualquer certeza, mãe, né? com Nasce certeza. uma nova mãe, nasce uma criança, nasce uma mãe, mas nasce mesmo, né? E, tipo, dali pra frente, a sua vida é completamente diferente. Então, as pessoas, elas romantizam, assim, a gestação, ser mãe, que é maravilhoso. Cara, é cansativo pra caramba. A gente aqui, duas mães, empreendedoras, né? Porque agora a gente vai Uhum, falar sobre a parte de Renata, criadora de conteúdo, mas duas mães empreendedoras que estão gravando 11 horas da noite porque a gente botou os exatamente. filhos para dormir agora. E que nem sabe como é que vai ser a madrugada, né? Não sabemos, sempre uma Exatamente! surpresa. Fala isso não. É sempre uma surpresa, não sabemos como é que vai ser. Detalhe, eu tô acordada desde as 5h30, porque o Vinícius acordou às 5h30 da manhã e não, e não dormiu mais. Mas agora vamos falar de Renata, empreendedora nova. Vamos. Você Agora, com toda essa história, né, que você começou a produzir conteúdo, contar sobre a sua história nas suas redes, eu fico muito feliz. Eu acho que sei lá, eu quero incentivar cada vez mais as mães falarem sobre isso, porque a romantização da maternidade é muito grande. As pessoas, elas precisam entender que não é uma coisa fácil, que existem vários problemas na gestação, que existem vários problemas de saúde e que a gente pode ajudar outras mães, né? Eu com a gestação que eu tive, você com a gestação que você teve, e que com todo lado, né, da maternidade, porque a maternidade é muito única, né? Cada uma, ela é de um jeito, e eu acho que você pode trazer isso para a realidade de outras mães e ajudar, sim, outras mães. Como surgiu essa vontade de compartilhar um pouco mais a sua história? Então, primeiro que quando eu passei por tudo que eu passei, né? Não só na primeira gestação, na segunda, foram assuntos que eu não via, não ouvia, não tinha acesso, eu não sabia o que era trombofilia. Eu achei até, eu ficava questionando por que que eu tenho isso? Eu achava que só eu tinha isso. Depois eu fui vendo que não, que tem muito. É, a depressão, a perda, tudo isso. Então, assim, por que não falar disso, né? Vamos falar disso, porque não é uma coisa incomum, né? E, pessoas vinham me procurar também, perguntar. Ou porque tem uma. Ah, eu tenho uma amiga também que tá tendo, já teve 3 perdas, tá investigando, me passa o contato da sua médica. Várias pessoas iam me perguntar, porque eu falava assim, no meu ciclo, eu falava, ó, agora eu tenho hemofilia, eu tomo injeção todo dia, todos os dias, né, da gestação inteira, eu tenho que tomar essa injeção, explicando, e as pessoas também não tinham, nunca tinham ouvido falar, Sim. né? Então, as pessoas iam me perguntando, e agora que eu tô, né, eu tô no momento me dedicando, né, a Joana, né, aos dois, mas principalmente a Joana, me bateu essa vontade, juntou tudo, juntou as pessoas me perguntando, juntou a minha vontade de falar, de dividir, né, para as pessoas que têm algum tipo de problema, ou até algum como o meu, não se sentirem sozinhas, não acharem que é só com elas, né, e para a gente começar a falar, porque imagina, não era, nunca foi falado antigamente, imagina na época das nossas mães. Não se falava. E tem Não. os dois lados, né? Tem isso que você falou de romantizar né, a maternidade. E tem o outro lado também de achar que a mãe não pode reclamar, tá fazendo mais que sua obrigação. Ah, mas quis ter filho? Não, eu posso reclamar sim. Eu posso reclamar, eu posso estar cansada,
né? Então, assim, sempre teve esses dois lados, de romantizar, mas, por outro lado, a mãe parece que vira ali a serva e não pode reclamar de nada. Exatamente. Então, isso eu fico imaginando na época né, das nossas mães, que não tinha acesso a tanta informação, não existia rede social. E já que existe agora, né, com a tecnologia, por que não usar da melhor forma possível, né? Vamos falar disso. Então, eu senti essa vontade, eu sou uma pessoa muito reservada, então foi um ato de coragem, está sendo desafiador para mim. Mas eu tô gostando e cada vez que eu recebo um direct, uma mensagem, já fico super feliz, já vale a pena. Eu acho super legal porque assim, o reconhecimento ele vem muito rápido, né? E eu falo que o Voz das Mães, desde que ele foi criado, se ele puder ajudar uma pessoa, isso já basta para mim. E foi o que a gente conversou, né? Se a gente puder ajudar uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas ou 1.000 pessoas, a gratificação é a mesma, né? Porque você tá ali, você tá vendo que o seu esforço está sendo reconhecido por uma pessoa que você está ajudando, que está fazendo jus ao que você está fazendo também, né? Eu acho que Uhum. isso é muito bom. Seja bem-vinda a essa criação de conteúdo que eu acho que é muito Obrigada. importante. E eu quero já deixa seu Instagram para as pessoas seguirem. Conta um pouquinho do que você vai falar mais lá. Pretendo falar sobre diversos assuntos de maternidade e também convidar os pais também, né? Porque os pais participam, fico feliz que eu vejo os pais cada vez mais participativos e fazendo o papel mesmo, né? Que deve ser Amém, feito né? também. Então a gente tem que falar pai e mãe, né? Quando a gente fala de educação respeitosa para o pai e para a mãe, quando a gente fala, né, compartilha que teve uma madrugada difícil, ficou doente, e todas essas questões, inclusive da gestação, né? Porque é o pai que está ali do lado. Eu acho Exato. que são assuntos de pai e mãe que eu vou querer dividir no Instagram. Ai, que legal, Rê. Quero muito te agradecer por você compartilhar essa história. A gente vai deixar seu Instagram aqui para o pessoal Tá? seguir. Gente, vai lá, segue a Rê, sabe? Dá aquela moral, compartilha com todo mundo, que vai ser um conteúdo super legal de maternidade aí. E obrigada, viu, Rê? Obrigada por você topar participar do Voz das Mães. Obrigada a você, adorei. Beijo. Beijo.